Olá, estudantes! Essa semana iremos estar trabalhando com polígonos irregulares. Qual a diferença básica de polígono regular para polígono irregular? No caso de um polígono regular, ele vai possuir os lados e os ângulos com medidas iguais. Então, se nós pegarmos um polígono que tem 4 lados, que é o chamado quadrilátero, e ele tem aqui, por exemplo, mede 3, 3, 3 e 3. Então esse polígono ele vai ter o que aí? 4 lados com medidas iguais. Aí os ângulos internos desse polígono, todos os seus ângulos, eles vão ter a mesma medida. 90, 90, 90, 90. Então vejam que o polígono regular ele tem todos os lados iguais e os ângulos iguais. No caso dos irregulares, eles não vão ter a mesma medida dos lados. Então você tem um quadrilátero que ele pode ter aqui 4, aqui 5, aqui 6 e aqui 7 centímetros. Então não tem lados com a mesma medida. Vai ter uma medida nesse ângulo, nesse outro ângulo vai ter uma outra medida, nesse outro aqui, nesse outro aqui também, medidas diferentes. Aí você parte para o triângulo. Aqui pode ter 6, aqui pode ter 5,8, aqui pode ter 4,9, por exemplo. E aqui você vai ter os 3 ângulos internos com medidas diferentes. Você vai ter um, por exemplo, com 59, o outro vai ter com 58, né? E aí, logicamente, que o terceiro ele já vai ter o que? 63. Então, ângulos internos com medidas diferentes e lados com medidas diferentes. Então, você vai ter aqui um outro quadrilátero também com medidas diferentes dos seus respectivos lados, como também os seus ângulos. Por mais que esse ângulo aqui seja igual a esses outros dois aqui não vão ser iguais à mesma medida. Então ele já vai deixar de ser um polígono regular. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, um hexágono, certo? Cada lado desse hexágono aqui vai ter uma medida diferente. Logicamente que aí os seus ângulos internos também vão acabar sofrendo o quê? Mudança na sua medida do ângulo, certo? E aí você vai variar, porque um polígono não necessariamente ele tem a obrigação de ter os lados com a mesma medida e os ângulos com a mesma medida. Ele vai ser o mesmo polígono, só que com duas características. Ele vai ser regular quando ele tiver todos os seus lados e todos os seus ângulos com a mesma medida. E ele vai ser irregular quando todos os seus lados, tiverem medidas diferentes, assim como os seus ângulos tiverem medidas diferentes. Então, vocês logicamente sabem que lado pertence a essa parte aqui e ângulo à parte interna, certo? Então, aí a diferença essencial é essa. No caso de polígonos irregulares, lados e ângulos são diferentes. No caso de polígono regular, seus lados e seus ângulos têm a mesma medida.